Biodiesel de palma. Como é possível ver nesse gráfico, hoje o mundo possui um duopólio através dos países de Malásia e Indonésia com relação à produção do óleo de palma, compondo cerca de quase 85% do total, enquanto o resto do mundo fica com cerca de pouco menos de 13 de pouco mais de 13%. O Brasil, nessa fatia, representa apenas 0,4% da produção total do mundo. Falando em Brasil, o estado que possui uma área potencialmente mais cultivável é o estado do Amazonas, com quase 80%, seguido dos estados de Pará e Roraima. Porém, os estados que mais se cultivam hoje o óleo de palma são Amazonas, Bahia e Pará. Como é possível ver nesse gráfico, o Pará tem de uma área de cerca de mais de 5 vezes menos potencial em termos de em áreas de hectares do que é o Amazonas. Ao ver a produção, é discrepante como o Pará produz muito mais que Amazonas e Bahia juntos. O Pará, apesar de ter muito menos do que o Amazonas em área cultivável, representa cerca de 95% da produção hoje. Ou seja, nós temos um verdadeiro pré-sal em termos de produção de biocombustível de palma. Uma vez o professor Bautista Vidal, que é o pai do proálcool, estimou que o Brasil, só na Amazônia, na região da Amazônia Legal, é capaz de produzir 6 milhões de barris de biodiesel de óleo de palma por dia, o que é muito importante levando em conta a nossa segurança energética. Talvez em fevereiro agora de 2021, os caminhoneiros entrarão de greve novamente. E hoje a logística brasileira é totalmente dependente de caminhões, ou seja, é totalmente dependente de diesel. Agronegócio nacional, podemos ver que a Agropalma do estado do Pará é a campeã nacional com relação à produção de óleo de palma. E vamos falar sobre balanço energético. As empresas escolhidas nesse estudo são a Agropalma, que é a campeã, e a Dental-A, ambas do estado do Pará. Por esse estudo, se repara que para cada 1 joule gasto de combustível fóssil, é revertido em 13 joules de biocombustível de óleo de palma, ou seja, é muito vantajoso em termos de balanço energético. Porém, para ver se um biocombustível é sustentável ou não, não basta somente saber seu balanço energético. Também é necessário entender a análise de ciclo de vida, onde se fala de uma análise do poço à roda, ou seja, é um instrumento capaz de determinar que o uso do etanol no Brasil é menos poluente do que, por exemplo, se utilizar um veículo elétrico na China, que hoje se utiliza, que hoje tem uma matriz energética totalmente dependente do carvão, por exemplo. Esse instrumento é utilizado na comparação do biodiesel de soja com o biodiesel de palma, que é o nosso objeto de estudo aqui. O biodiesel de soja já é muito utilizado e tudo mais, mas como a gente vai fazer essa comparação justamente por causa disso. O biodiesel de palma não é muito divulgado e o Brasil tem um enorme potencial para isso. Aqui é na análise de ciclo de vida novamente vamos voltar aqui. A análise de ciclo de vida ela é feita todo o processo do do biocombustível, ou seja, a gente fala do manejo agrícola, da logística desses insumos agrícolas, da refinaria e da transesterificação do combustível. O primeiro fator é o esgotamento abiótico, ou seja, esgotamento de itens geográficos como água, atmosfera e solo. E é possível ver que na análise de ciclo de vida, o óleo de palma é muito menos poluente do que um óleo de soja, biodiesel de soja.
Outro fator, o potencial de aquecimento global, emissão de gases de efeito estufa. É gritante como o biodiesel de palma é muito menos poluente do que o biodiesel de soja. Outro fator importante e também gritante como o biodiesel de palma é melhor do que o biodiesel de soja, que é a questão da toxicidade humana. Outro fator importante que o biodiesel de palma também ganha, que é a questão do potencial para acidificação. Outro fator importante, que é a questão do solo, eutroficação, que é a perda de componentes, de nutrientes do solo. Novamente, o biodiesel de palma é melhor. Bom, muito se fala também de agronegócio, muito se fala de uso de pesticidas e, enfim, como nós podemos ver, o biodiesel de palma utiliza menos esses pesticidas por conta de uma toxicidade menor para o homem. E é importante entender que existe uma norma mundial que é a RSPO, que as empresas do agronegócio estão topando ter esse selo que bane a criação de novas propriedades em áreas de mata virgem, o que faz uma ressonância com o Programa Nacional do Renova Bio. Essas empresas do agronegócio, ao contribuírem com a descarbonização, elas vão ganhar ativos financeiros de descarbonização do Renova Bio, que é o caso dos CBIOS, o que é diferente da prática em outros países. A Noruega, há pouco tempo atrás, baniu o óleo de palma tanto da Indonésia como da Malásia. Novamente, uma questão muito importante é do desflorestamento e queimada da Amazônia. A gente tem um dado aqui que cerca de 70% do desflorestamento da Amazônia no estado do Pará é representado pela criação de gado, coisa que o óleo de palma pode muito bem substituir hoje em dia. A gente está falando do estado do Pará, é um estado muito rural, de baixo desenvolvimento e com altos níveis de pobreza. Trazendo esse tipo de agroindústria para lá, a gente vai contribuir para o desenvolvimento e para mitigação de acabar com a pobreza. Outro fator importante é que cerca de 40% da área é destinada a pequenos agricultores, novamente contribuindo para um desenvolvimento sustentável que pode compensar a área de agronegócios de monocultura. E como é um lucro a mais, isso não causa certas pressões da comunidade do agronegócio em torno da floresta. Bom, esse daqui é o meu trabalho sobre o óleo de palma e aqui é a referência bibliográfica que eu utilizei para esse trabalho. Obrigado.